Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre o que eu achei da segunda temporada de Bridgerton. E já vou deixando avisado aqui que esse vídeo vai conter spoilers da segunda temporada e do segundo livro da série dos Bridgertons, porque eu preciso comentar as minhas opiniões de leitora e de espectadora. Então eu vou fazer referência ao livro e também à série. Então se você não assistiu, não leu e tem intenção de acompanhar algumas das duas histórias sem spoilers, só volte para esse vídeo quando você já tiver lido e assistido. Se não, pode continuar aqui. Então vamos lá. Se você quer a opinião da série sem interferência de opiniões de uma leitora, esse não é o vídeo para você. Agora, se você não se incomoda em ver uma pessoa comentando sempre como é os livros e comparando com a série, pode continuar aqui. Eu estou falando isso porque eu sei que muita gente que não leu os livros assistiu a série Bridgerton, porque é uma das séries da Netflix que está mais fazendo sucesso ultimamente. Mas eu, como leitora, li o livro antes da série, então eu esperava algumas coisas nessa temporada que não teve. E por causa disso, eu fiquei um pouco decepcionada. Mas isso não quer dizer que foi uma temporada ruim. E eu acho importante deixar essa informação bem clara aqui, porque às vezes tem gente que reclama dos leitores reclamarem da série. A gente sabe que adaptações não são fiéis, mas isso não quer dizer que a gente não pode se decepcionar quando a gente espera certas cenas dos livros que a gente amou nas telas e não encontra isso lá. E foi basicamente isso que aconteceu com essa temporada. Do ponto de vista de uma espectadora, se eu não tivesse lido os livros, eu teria amado a temporada. Muito bem produzida, muito bem feita. Mesmo padrão de qualidade da primeira, atores incríveis, a química do casal principal maravilhosa, assim, os atores não erraram em nada. Nadíssima. Tipo, as músicas maravilhosas como sempre, os cenários maravilhosos, tudo lindo, lindo, lindo. Temporada lindíssima. É uma ótima temporada, uma boa temporada. Mas, na minha humilde opinião, não foi uma boa adaptação. Então, assim, se eu tenho algum problema com essa temporada, o problema é com o roteiro, não com os atores e as outras pessoas. E sim, eu tenho plena consciência de que nós, leitores, não somos obrigados a gostar e muito menos de assistir e reassistir as adaptações. Inclusive, mesmo estando decepcionado com algumas coisas que eu esperava encontrar na tela e não encontrei, eu gostei da temporada, gostei do que eu assisti, me diverti assistindo. Então sim, sempre existirá o livro, sempre posso voltar para o livro e ler aquela história como ela foi feita pela Julia Quinn, que é a autora. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não esperava que estivesse em vídeo para eu assistir nas telas algumas das cenas que eu li e imaginei apenas na minha cabeça, que são cenas que eu acho que ficariam incríveis numa série e não foram colocadas. Então eu vou comentar mais pra frente sobre essas cenas específico e as mudanças que eu não gostei. Então o que eu quero dizer é que, tipo assim, a química dos atores é tão incrível e a série é tão bem produzida que eu imagino só a perfeição que teria sido se fosse uma adaptação um pouco mais fiel ao livro do que realmente ela foi. Inclusive, eu tava no grupo do WhatsApp conversando com outras leitoras sobre a série e muitas de nós concordamos que a temporada foi bem feita, que tem uma química incrível entre os atores, mas que foi basicamente uma fanfic da Shonda, porque ela mudou tantos elementos da história e até dos personagens que perdeu partes das características que definiam aquele livro e que tornaram ele tão querido entre os leitores, porque eu acho que se não é o favorito, é um dos favoritos da série Bridgertons dos livros. Inclusive, antes de assistir a primeira temporada, eu estava receosa, porque a Shonda, ela tende a trazer muitos dramas para as séries dela, né? Grandes acontecimentos, muito drama mesmo. E sabendo disso, eu estava com receio dela dramatizar demais esses livros. Porque pra mim, eles estão no tom certinho, eles já têm drama o suficiente, sabe? E aí saiu a primeira temporada e ela modificou algumas coisas, mas modificou coisas de uma maneira que tornou a história melhor para ser consumida nos dias atuais, tornou ela interessante, mas não mudou a essência da primeira temporada, que era aquele relacionamento arranjado, que depois foi surgindo sentimentos dali. Aquele aspecto, assim, eu acho que o esqueleto da história, ela não modificou.
Então a gente pôde aproveitar, e mesmo sendo uma adaptação, a gente sentiu que a história foi bem representada. E eu acho que também não é porque a história é uma adaptação para outra mídia que isso permite com que ela vire uma fanfic. Porque uma adaptação é pegar aquilo e mudar de mídia, mudar de meio, né? Porque do livro se transforma para as telas, né? Para televisão, para série, etc. Mas quando nesse processo de adaptação você muda muitas coisas e inclui muitas coisas, a história original acaba se perdendo e virando basicamente uma fanfic, que é o que as meninas falaram lá no grupo, e eu concordo. E aí, né, eu baixei um pouco a guarda. Quando eu vi a primeira temporada e eu vi que ela foi uma adaptação que manteve parte da história e trouxe coisas novas sem quebrar aquele esqueleto e sem trazer drama demais, eu gostei. E aí eu baixei minha guarda e tava com expectativas muito altas para a segunda temporada. Porque o primeiro livro não me agradou muito. E a série conseguiu fazer eu gostar mais da história, porque ela corrigiu alguns elementos que me desagradaram. Já o segundo livro estava maravilhoso para mim, não precisava mudar nada. E a série decidiu mudar e, na minha opinião, mudou para pior a história. Além de que eles decidiram acrescentar mais drama, sendo que a história por si só dos livros já tem drama. Mas eles resolveram acrescentar mais drama e aí que pra mim pegou, entendeu? O receio que eu tinha com a primeira temporada se realizou na segunda. Mas eu acho que é o seguinte, a primeira temporada foi feita como um teste. Não se sabia ainda se haver interesse das pessoas numa adaptação de um romance de época. E aí, claro que se esperava que os leitores, os fãs da Julia Quinn fossem gostar, mas não se sabia se o restante das pessoas que consomem séries na Netflix iriam se interessar também. Então eu acho que na primeira temporada eles pegaram um pouco leve, foram mais com calma, assim. E na segunda temporada, ao ver o grande sucesso da série, eles resolveram ousar mais, porque o público que acompanha séries, que assiste Netflix, que gosta das séries da Shonda, abraçou também a história dos Bridgerton. Então eu acho que por causa disso, eles perceberam que a série não precisava ser feita para os leitores e sim para o público geral. E eu acho que a maior parte da audiência estava vindo de pessoas que gostam da Shonda, que gostam de séries, e que por isso não haveria a necessidade de ser tão fiel assim aos livros, porque os leitores eram uma parte um pouco menor da audiência. E aí eles puderam colocar mais drama, que é o que as pessoas acham que faz uma boa televisão. E eu tô falando isso porque eu fui em comentários dos episódios, porque eu acompanho... Porque eu assisto séries e depois eu vou, marco que os episódios são assistidos no aplicativo que chama TV Time, e lá tem comentários. Eu adoro sempre verificar as opiniões das pessoas e tal. E aí, em vários comentários eu vi as pessoas falando: eu não entendo por que os leitores estão reclamando. Série tem que ter drama mesmo. O que tem no livro não é suficiente, tem que colocar mais drama. Então, eu sou a minoria, pelo visto. Parece que muita gente acha que muito drama faz uma boa televisão. Eu já, por outro lado, acho que nem sempre drama é a resposta. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Pode não ter sido, mas é a minha interpretação de por que essa temporada teve mais drama do que a primeira e por que essa temporada seguiu menos o livro. Então, vamos lá. Os meus comentários não vão ter muita lógica aqui de ordem das coisas que eu vou falar, porque eu até fiz anotações de acordo com a ordem dos episódios, mas tem certas coisas que eu acho que eu preciso começar a falar primeiro, porque eu tô começando a falar com considerações mais gerais da temporada como um todo. Então, meu primeiro problema com isso tudo é o triângulo amoroso, né? O triângulo amoroso que as fãs estavam prevendo que ia acontecer no Twitter quando saíram os pôsteres, e eu não queria acreditar. Basicamente, eu esperava mais de você, Netflix. Eu esperava que você não fosse fazer esse triângulo. Nos meus vídeos sobre essa segunda temporada que eu trouxe aqui no canal antes de assistir, né, das suposições, eu comentei várias vezes que eu achava que não teria triângulo, que eu achei que era mais uma questão de marketing ou de mal entendido, porque na história não existe. O que existe é que o Anthony, ele precisava encontrar uma esposa e ele criou uma lista de requisitos. A Edwina se encaixava nesses requisitos, mas um dos requisitos era se casar sem amor. E não havia amor nos dois, ele meio que resolveu cortejá-la, mas teria que passar pela Kate primeiro, e por causa disso ele se aproximou da Kate e ficou com a Kate. Sem ter nada com a Edwina, além do início do cortejo, entendeu?
A Edwina não se apaixonou por ele, não se interessou por ele, eles não se noivaram, eles não firmaram nenhum compromisso no livro. Então eu achei que eles estavam chamando na divulgação de Triângulo Amoroso o interesse inicial do Anthony pela Edwina pelos requisitos. E só. Mas eu me decepcionei muito com a série colocar o triângulo mesmo. Botaram o Anthony pedindo a Edwina em casamento, ela aceitando. Fizeram episódios mais episódios em cima disso até o momento da cerimônia pra frear aquilo. Eu não gostei. Isso não existe nos livros. Isso não existia nos livros. E pra mim isso estragou a história porque é como se a Kate estivesse talaricando a irmã. E algo que ela nunca faria. Nunca. E depois disso eles ainda fizeram as irmãs brigarem, a Edwina falar que a Kate é só meio irmã dela. E pela interpretação que eu tive delas nos livros, isso nunca aconteceria. Nunca, jamais, jamais, jamais. Então eu acho que esse triângulo foi extremamente desnecessário. Foi colocado para gerar um drama que não precisava estar ali. E é o meu maior problema com essa temporada. Porque eu acho que tirando esse triângulo, se corrige problemas na personalidade dos personagens que foi diferente e muita coisa. A história do livro já boa, interessante, perfeita, sem precisar colocar duas irmãs em rivalidade por um homem, sabe? Não tanta rivalidade assim, mas... Ai, duas irmãs afim do mesmo cara. Não que isso não aconteça, mas não é. Na minha opinião, o segundo livro dos Bridgerton, se você quiser, eu tenho resenha, eu vou deixar aqui. Na minha opinião, essa história é um Enemies to Lovers, né? Aquela história de duas pessoas que não se gostam, implicam uma com a outra, são obrigadas a conviver uma com a outra e por causa disso vão criando uma conexão emocional, descobrindo mais uma sobre a outra e vai surgindo interesse, eles não reconhecem ou vão lutando contra esse interesse até que eles ficam juntos no final, sabe? É um desenvolvimento muito legal de personagens e do casal. Tem interesse e atração sexual, mas tem também um interesse emocional, uma conexão emocional ali, muito bacana. E o que eles fizeram com essa segunda temporada foi... Ainda tem um pouco do Enemies to Lovers? Tem, mas isso ficou em segundo plano, porque o primeiro plano se tornou um triângulo amoroso com duas irmãs e o amor proibido. Porque o Anthony, estando comprometido com a Edwina, era proibido o amor dele pela Kate e da Kate por ele. E isso nunca houve nos livros, então eles colocaram como plano principal algo que não existia. E pra mim isso já mudou o esqueleto da história, descaracterizou um pouco daquilo, e pra mim por isso que não é tanto uma adaptação e mais uma fanfic. Por exemplo, se quisesse um triângulo amoroso, que trouxesse a cantora de volta, sabe? Porque faria mais sentido. Poderia continuar colocando os requisitos do Anthony, um dos requisitos não ter amor, ele tentando ir atrás da Edwina porque ela é diamante, mas ela sem se apaixonar por ele, a Kate entrando no meio do caminho, ele conhecendo mais a Kate, e a cantora aparecendo de volta lá pra abalar os sentimentos dele e dar uma confusão na cabeça dele. Isso traria drama, isso traria um triângulo, sem comprometer a relação das irmãs, porque no livro a relação das irmãs é muito linda, é um amor, uma lealdade muito profunda, e não tem briga, e eles fizeram as duas brigarem de uma maneira que eu não gostei, as duas sofrendo, uma por causa da outra, a Kate achando que atrapalhou tudo pra Edwina, coisa que nunca existiu no livro, sabe? Então, assim, não precisava criar essa rachadura na relação das irmãs que não existe nos livros. E aí no TV Showtime eu também li gente falando, eu li os livros, mas eu acho que foi certo colocar mais drama e modificar para essa temporada, porque se você fosse seguir os livros, a história do casal não daria para cobrir todos os 8 episódios, ficaria em 3 ou 4. Mas eu acho que essa solução para encher os episódios poderia ter sido diferente. Primeiro porque nas séries eles não exploram apenas o casal principal, eles estão explorando os outros irmãos Bridgerton para já a gente ter um pouco de conhecimento sobre eles e plano de fundo para a história deles nas próximas temporadas. Eles exploraram muito a Lady Whistledown nessa temporada. Tem a rainha, que é uma personagem que não tem nos livros, então eles podem trazer mais coisa disso. Eles trouxeram personagens novos nas 2 temporadas, então assim, não seria difícil para eles colocar mais coisas sem comprometer a história original. E uma coisa que eu achei que seria incrível se tivesse
é focar na Edwina sem colocar ela no triângulo. Assim, eu sou contra esse triângulo, então, basicamente, todos os meus argumentos vão ser com base nisso. Mas quando eu li o livro, eu gostei muito da Edwina. Eu achei ela um amor de pessoa. Eu achei ela incrível, fofa. Claro que eu torcia muito pela Kate com o Anthony, porque são o casal principal. Mas eu gostei muito da Edwina. E eu desejei, ao final daquele livro, saber mais sobre ela. Eu desejei que tivesse um livro só sobre ela, só que não tem, porque o livro, a série de livros é os Bridgertons. Então vai contar a história de cada um dos irmãos Bridgerton e seu par. Então a Edwina, ela não é uma Bridgerton, ela é irmã de uma pessoa que fica com Bridgerton. Eu adoraria que tivesse uma história só dela, porque ela é incrível. Então a série poderia ter explorado ela sem botar ela no caminho do irmão. Porque, pra quem não sabe, no livro a Edwina, ela sim é mais nova que a Kate, mas ela sabe tudo que tá acontecendo, né? Na série fizeram parecer que a Kate estava manipulando e controlando tudo, que apresentar a Edwina à sociedade para arrumar um marido foi um plano só da Kate para conseguir o dote dos Sheffield, conseguir a independência dela. Eu acho que eu não gostei disso, fez a Kate parecer uma pessoa mais egoísta, uma pessoa controladora, uma pessoa diferente, um pouco diferente de quem ela é. Porque na série, apesar dela ter a melhor das intenções, ela manipulou um pouco a situação, escondeu coisas da irmã e da mãe dela. E aí isso pegou mal, porque era ela controlando, mexendo com o destino e futuro de outras pessoas. Já no livro, é de comum acordo. A Sheffield, ela não tem esse plano de fundo da mãe da Mary, não, sabe? E sim, no livro, as duas não são irmãs, né? Edwina e Kate são irmãs de ambos pai e mãe. A Kate, ela é mesmo filha do casamento anterior do pai. E a mãe dela morreu quando ela era criança. Logo após, a Mary se casou com o pai dela e criou ela. Então, essa relação de mãe e filha da Kate com a Mary é a mesma. Mas se minha memória não me falha, não tem essa história dos pais da Mary serem contra o casamento dela e por isso terem se afastado da sociedade, afastado da filha, nada do tipo. Então não existe uma promessa de avós de um dote caso a neta case com alguém com título. Não, na história simplesmente elas têm pouco dinheiro, elas são pobres. Elas não tinham como bancar a apresentação, o debut das duas filhas em temporadas diferentes. Porque não tem a Lady Danbury para ajudar elas no livro. Então, elas saem do interior lá, vão para Londres juntas. Então, eles adiantam um pouquinho o debut da Edwina, atrasam um pouquinho o debut da Kate, para poder botar as duas na mesma temporada, torcendo para que as duas consigam se resolver lá. Só que a Edwina, ela é mais padrãozinho de beleza, padrãozinho de comportamento. Então, as três sabiam que as chances da Edwina conseguir um bom casamento eram maiores do que as da Kate. Então, elas estavam meio que contando com a Edwina pra conseguir um bom casamento, mas não era o plano, tipo assim, Edwina vai conseguir um título e é um plano só da Kate e ninguém tá sabendo. Não! Edwina sabia disso e ela tava querendo assumir essa responsabilidade porque ela sabia que as chances dela eram maiores. Então, assim, tem um consentimento aí, sabe? Tem um entendimento, um acordo das três, o que é muito legal. Só que aí o que acontece? Edwina, o sonho dela mesmo era se casar com um erudito, um cara inteligente, sabe? Um cara das pesquisas, do conhecimento. Só que ela tava meio que disposta a abrir mão disso caso ela pudesse garantir um bom futuro pra mãe e pra irmã através do casamento. Então eu acho que a série poderia ter explorado esse lado dela, sabe? Talvez continuando colocando ela como diamante, com a rainha de olho nela, mas aí colocando assim, ela se interessando por alguém que não tinha status, ou não tinha tanto status, alguém que, vamos supor, se fosse alguém com título, que fosse alguém inteligente, mas que as pessoas zombavam dele por algum motivo, ou alguém mesmo que não fosse da alta sociedade, e ela se apaixonando por essa pessoa, se interessando por ela, porque é o erudito com que ela consegue compartilhar as ideias dela, porque ela é muito inteligente, e com isso, o drama dela, a gente podendo conhecer ela, e ver o dilema dela de eu poderia ficar com a pessoa que eu amo, mas eu estaria decepcionando a rainha, decepcionando
as pessoas que contam comigo e desperdiçando a chance de garantir um bom futuro pra minha família. E nisso deixando o Visconde de lado, sabe? Sem ela se apaixonar por ele. Ou seja, daria pra focar nas duas irmãs, poderia colocar o Anthony tentando cortejar a Edwina, mas ela, assim, dando bola por educação, dando bola pensando, talvez é a opção que eu tenho, mas sem se apaixonar por ele. E aí ele tentando vencer a Kate pra conseguir a Edwina, e a Edwina conhecendo o Erudito. E aí o dilema dela e tudo mais, entendeu? Na hora que eu vi lá o Theo Sharp, que é o carinha do jornal lá que a Eloise se aproximou, eu achei que ele seria uma pessoa que poderia ter sido tipo o erudito da Edwina, mas não. Eu acho que erraram muito em colocar a Edwina se apaixonando ou acreditando que estava apaixonada pelo Anthony. Isso tiraram do nada. É a maior fanfic até agora. Inclusive no livro, se não me engano, quando a Kate fica com o Anthony, a Edwina fala assim, eu já tinha percebido que tinha essa coisa entre vocês dois. Os dois nem tinham percebido ainda e ela tinha percebido. Já na série fizeram ela não fazer ideia de nada, não perceber nada e ficar chocada depois. Foi uma cena engraçada, ela falando, meu Deus, eu tô tão cega assim. Foi uma cena engraçada, mas que é outra Edwina, sabe? É completamente diferente de como ela reagiu, de como ela foi no livro. Então acho que não precisava ter criado tudo isso pra colocar mais episódios, dava pra ter explorado mais a Edwina sem colocar um triângulo entre as duas irmãs, sabe? Mas eu acho que todo mundo já entendeu que eu não gosto do triângulo e eu estou me repetindo muito. Então, eu já imaginava que isso fosse acontecer, que esse vídeo ia ficar longo demais, porque eu queria desabafar muita coisa sobre essa temporada, porque, né, tenho muitos sentimentos sobre isso. Eu tenho muito mais a falar além disso, o vídeo já tá muito grande, então eu vou dividir ele em duas partes. Vou encerrar a primeira parte aqui, mas logo em seguida, assim, eu vou editar essa primeira parte, postar. Assim que eu terminar de editar a segunda parte, eu já vou postar ela também. Então, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, a segunda parte já saiu. E aí você pode ver o restante das minhas opiniões. Mas já pode comentar aqui embaixo o que você achou, se você concorda comigo, se você discorda de mim. Todos somos livres pra achar o que a gente acha e opinar também. Então é isso, espero que tenha gostado. Fique de olho que logo logo sai a parte 2. Se gostou, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!